Colossenses. É um bom nome para você dar para o seu filho que ainda não tem. Colossenses é aquela. Mãe, Colossenses me bateu. Cala a boca, Abacu. Colossenses 1,15. Lá em seu irmão. Colossenses, nossa gente, eu tenho que ministrar uma palavra dessa, e agora a hora que já é. Meu Deus. Tem que ministrar no VaptVupt. Colossenses 1,15. Acharam? Todo mundo achou? Todo mundo já está aí, já ligadinho? Deus abençoe você que chegou aí. Deixe sua Bíblia aberta em Colossenses 1,15. Que hoje é solos Cristos. Somente Cristo. Somente a Cristo. Bíblia cheia. Colossenses 1,15. Acho que esse texto é o texto que resume basicamente assim. O apóstolo Paulo fez um catadão, né? Ele resumiu tudo, quem é Cristo, o que ele fez. Em todo esse texto aqui ele resumiu quem é Cristo, o que ele fez por nós, o que ele fez no mundo espiritual, certo? E a sua obra redentora. Ele pegou tudo e isso aqui, o texto que nós vamos ler de Colossenses 1,15, o texto que ele, a carta toda, né? O início da carta, que é uma lente, que é uma carta, né? E como carta, ele tem um endereço, certo? E não é diferente de como era, de como é hoje, certo? Então existiam muitas heresias na época, muitas heresias. Não é diferente. Na verdade, hoje existe muito mais, né? Mas naquela época já existiam heresias e que combatiam muito forte. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Colossenses 1,15. Ele é a imagem. 1,15. Cadê? Não, um pouquinho. Cadê? Aí mesmo. 1,15. Ele é a imagem do Deus, o primogênito de toda, pois nele foram criadas que há nos céus e na terra, visíveis, sejam tronos, sejam soberanias, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. É antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é o cabeça do corpo, a igreja, é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, ou toda a plenitude da divindade habitasse nele, e aqui havendo por ele feito paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Dá uma corridinha, só você virar a página. 2. Cadê? 2. Olha só, o 2,8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias vãs sutilezas, segundo as tradições dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo o que? Viajando na maionese. Já falei que é para viajar aqui.
e não segundo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E estáis perfeitos nele, que é o cabeça de todo o principado e potestade, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão, no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé e no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos, o qual vós estáveis mortos nos pecados e na circuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós, das suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, atirou por meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando, fala assim, despojando os principados, os potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Amém. Senhor, nós te agradecemos e louvamos o teu nome. Fala conosco, nós consagramos a ti a tua palavra, este tempo precioso na tua presença. Fala conosco, em nome de Jesus, que todo valente seja amarrado no abismo, seja submetido à autoridade de Jesus. Em nome de Jesus, nós nos rendemos a ti, os nossos ouvidos e a nossa vida diante da sua presença. No nome de Jesus. Amém e amém. Amém. O que foi? Eu tinha certeza que ia passar e era ela. Eu acertei. Não, eu pensei nela. Alguém ia passar e é a Aninha. Ai, isso acontece só nas melhores famílias, tá? Hoje nós vamos falar da pessoa mais cheirosa que existe na face da terra. Do homem, eu posso falar que ele é o homem mais top, mais cheiroso da face da terra. Nós vamos falar hoje do quarto sola, dos 5 solas da Reforma Protestante. Esse quarto que nós vamos falar hoje, eu deixei os dois que eu, assim, na verdade, todos os 5 solas, só para deixar claro, não foram os reformadores que criaram isso, certo? Foram as pessoas que no passar, depois que eles morreram, os reformadores, principalmente a pessoa que normalmente quando se fala de reforma se lembra do Lutero, mas não foi eles que criaram isso, né? Foram os homens no decorrer do tempo que consideraram isso importante e basicamente resumiram todos os fundamentos da reforma, as 95 teses, tudo em 5 solas, que são os fundamentos da reforma. Então nós falamos no primeiro dia pensei que ia ter um infarto. Segundo, tem certeza? Terceira, somente puxou na memória para saber qual que eu tinha falado. Sangue de Jesus. E hoje, solos Cristo, somente a Cristo. Nós lemos o texto de Colossenses 1,15 e o texto de Colossenses 2, do 8 em diante. E por que o apóstolo Paulo escreveu essas cartas? Né? E naquela época já existia heresias de forma muito combatente contra o Evangelho. E hoje, naquela época, não se tinha YouTube, não se tinha escola bíblica como se tem hoje.
Não existia um pastor para você ficar consultando, não. O próprio apóstolo Paulo dependia integralmente, e ele era conduzido fielmente pelo Espírito Santo para combater, e ele mesmo foi conduzido pelo Espírito para combater estas heresias, certo? Uma delas era inclusive os próprios judeus que combatiam contra a fé, contra o próprio cristianismo como um dos fundamentos da palavra, certo? Um deles inclusive eram os próprios gnósticos, que eles não criam em Cristo, eles não acreditavam que Cristo veio em carne. Então, você pode ver, por que no início do Evangelho de João, o que ele diz? Por que você acha que ele fala? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e todas as coisas que foram feitas, não haveria de ser feitas sem Ele. Certo? E depois lá, na própria carta de 1 João, ele mesmo fala que todo aquele que nega que Cristo veio em carne, esse não é de Deus. Então ele fala isso, e a carta dele, João, foi inclusive para combater essa heresia, e as cartas que ele escreveu também, afirmando que de fato Cristo veio em carne, e que importa é que nós o confessemos, e ele inclusive fala a respeito até mesmo da confissão de pecado, né? Que ele é fiel e justo para perdoar-nos, né? Se nós pecarmos, ele é fiel e justo. Que nós temos um advogado também, está nas cartas de João. Ali ele deixa claro que nós temos um advogado, que Cristo é o nosso intermediador, certo? Então, para que se combatesse uma heresia, e aí a gente entra no tema central de hoje, que a maior pregação, se existe uma pregação que você quer pregar sobre algo e nunca falhar na tua pregação, pregue sobre Cristo. Porque a pregação da cruz é a maior pregação de todos os tempos. Pregar sobre Cristo é a pregação que nunca sai de moda, porque você está pregando, e o próprio apóstolo Paulo diz, quer ver? 1 Coríntios 2:1: Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, né? Pois nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Então, essa é a maior pregação. Jesus é o único que importa, que importa ser glorificado. Uma pregação que não expõe a Cristo, que não é um termo, vou usar um termo, uma pregação cristocêntrica, que glorifica a pessoa de Deus, pessoa de Cristo, não é uma pregação que deve ser ouvida. Uma pregação que coloca o homem no centro, uma pregação que exalta mais o homem, que se preocupa muito mais, não, porque você tem que vencer, você vai vencer, você não sei o que, você, o homem. Igual eu já falei esses dias, né, que a gente ouve cada besteira, né, e por isso que a gente ouve essas besteiras, porque a gente tem o coração blindado para poder falar assim, não ouve essas besteiras, eu ouvi, mas está tudo certo, né, eu não sou atingido, mas não ouve essas besteiras, porque pode ser que essas besteiras entrem dentro de você, entendeu? E aí o cara falando que da Bíblia, que da Bíblia o centro é Jesus, mas de Jesus o centro é o homem. Até é difícil até de entender. Não, Jesus é o centro de todas as coisas. Nele subsiste todas as coisas do texto que nós lemos. Ele é o cabeça de todo o principado e toda a autoridade. Você vê que não só porque há momentos que o termo principado é usado para anjos também, em alguns textos, mas ele coloca Jesus como um cabeça de todo o principado, ou seja, de toda a autoridade. Ele é o cabeça de todo o principado e toda a autoridade, como homem e como Deus.
Porque no próprio escritor, no próprio Filipenses 2,5 diz que ele foi obediente até a morte de cruz, certo? E que Deus, pelo que Deus o exaltou. Aí a gente pensa, mas espera aí, por que Deus o exaltou, sendo que ele sempre foi Deus? Ele era Deus, príncipe perpétuo, né? Como que Deus o exaltou? Ele deu um nome que está acima de todo nome. Porque Cristo veio em carne, veio como homem, certo? Certo? Não dorme, Ana. Não encosta no Fabrício não, que você tem um seu colinho aí você vai que dorme, tá? Não dorme não. Ele veio como homem, certo? E o texto do próprio Filipenses explica que ele se esvaziou da sua glória e não julgou por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo esvaziou, certo? Da figura de Deus. Não deixou de ser Deus, mas se esvaziou da sua glória e dos seus atributos. Tanto é que ele veio como homem. Então Deus o exaltou o homem quem? O homem Cristo. Exaltou sobremaneira que lhe deu um nome que está acima de todo nome. E aí é que está a grande neura do inferno, porque todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor, e se dobrará diante do Jesus Deus e diante do Jesus homem também. E é isso que a grande, acho que Satanás deve ele vai ter que se dobrar, todos os demônios e todos aqueles que o confessaram. Aqueles que o confessaram já se dobra voluntariamente. Mas não tem problema de a gente se dobrar de novo. Isso não temos neura com isso. Vão ter que se dobrar diante do Jesus homem. Porque nele, e o próprio texto que nós lemos também, diz que foi do agrado do Pai que nele habitasse toda a plenitude, certo? Então, na igreja, em qualquer momento, em qualquer lugar, nas nossas vidas, no culto, na pregação, dentro da nossa casa, ele tem que ser o centro da nossa vida, para que todas as coisas possam ser conduzidas por ele. Para que ele, sendo o centro, ele é mesmo que se encarrega de nos abençoar, porque se ele é o centro nas nossas vidas, então não importa aquilo que ele nos entregar, não importa o quanto sejamos abençoados, ele será glorificado, porque ele é o centro. Se ele é o centro na tua vida financeira e você não serve a Mamon, o que vai acontecer? Ele será glorificado na tua vida financeira. No teu trabalho, se ele é glorificado, ele é o centro do teu trabalho, onde você está, ele é glorificado. Se ele é o centro no teu casamento, no meio da tua família, então não tem problema nenhum, porque ele vai ser glorificado, independente do que aconteça. Todas as coisas acontecem para ele ser glorificado. Então, os contrapontos que eu até coloquei aqui, é que acontece exatamente isso. O homem passa, que Cristo fica em segundo plano e o homem passa a ser o centro das coisas, né? Há muitas pessoas que fazem de Jesus como um belo acessório. Eu sou de Jesus. Aí põe uma camiseta, aí pega uma Bíblia escrito Jesus. Aí tem um jargão evangélico, né? Está amarrado, está repreendido, sangue de Jesus tem poder, né? Só que se ele não for o centro, se ele não for o centro da minha vida, eu usar ele apenas como um acessório, apenas como um plano de emergência, que eu conduzo a minha vida do meu jeito, do jeito que eu quero, da minha maneira, e aí quando caldo entorna, quando as coisas explodem, aí eu falo, não, Jesus, Senhor, me salva. Opa, peraí. Você seguiu a tua vida da maneira que você quis,
tomando as suas decisões sem Ele no centro, e agora você quer usar como plano de emergência? Como um step, que você usa lá quando você precisa? Não. Eu estou falando isso porque essa é a pregação dos dias de hoje. Essa é a pregação dos dias de hoje. Certo? Mas Ele precisa ser o centro. Ele precisa ser o centro na minha vida e na sua vida. E a pregação dos dias de hoje se prega muito mais do que você pode ganhar com Jesus, muito mais do que você pode ganhar, muito mais do que você pode receber, usando Jesus como um amuleto da sorte, do que o quanto você pode ser transformado por Ele. Certo? Então, toda pregação que, assim, a gente está na presença, a gente recebe coisa assim. A gente entrega a nossa vida, a gente é transformado, a gente é abençoado. Isso faz parte, não é o centro. Faz parte de uma vida ser abençoado quando eu obedeço e quando Ele está no centro da minha vida. Quando Ele é o cabeça e não um acessório. Quando Ele está acima de todas as coisas como prioridade na minha vida e não como um mero acessório, e não como algo que eu uso de enfeite, como algo que eu uso como plano de emergência. Ser abençoado faz parte. Na verdade, toda a minha vida é abençoada até nos momentos que eu estou com luta. Porque é muitas vezes nos momentos quando eu estou em luta, quando eu estou em dificuldade, que eu sou mais aperfeiçoado, que eu vivo as maiores experiências da minha vida, que muitas vezes o Senhor me aperta para eu me colocar e ser cada vez mais parecido, ser santificado, buscar cada vez mais ser separado para me parecer com Ele. Porque o maior trabalho, o maior papel do Espírito Santo dentro de nós é construir a imagem do Cristo em nós. Sermos a imagem e semelhança dele. Então, o outro contraponto é exatamente Cristo e algo mais. Eu tenho Jesus, mas eu preciso de algo mais. Como se Jesus não fosse suficiente. Era exatamente a heresia e aquilo que o próprio Lutero combateu nos dias dele. Como se Cristo não fosse suficiente e eu precisasse de alguém, de algo mais, de pagar alguma coisa, de fazer os rituais religiosos, de cumprir, fazer a liturgia, tudo isso que tem, as almanacs, o som, tudo isso aqui, é tudo para servir a Ele, servir para que vocês possam me ouvir de forma audível. Mas nada disso, porque há pessoas que inclusive não conseguem, eu vou pregar, não conseguem pregar se não tiver um microfone, não conseguem pregar, tem que ter a coisa tal, tem que ter o negócio, o lugar assim, tem que ter o cantinho lá para o camarim do jeito que ele quer, do jeito que ele quer, senão ele não consegue pregar. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? É a pregação por conveniência, em que eu estou muito mais preocupado com aquilo que eu posso ganhar, eu estou muito mais preocupado com o que eu posso receber, como as pessoas vão me notar, do que com a própria pregação. Num caso como esse, a pregação, Cristo fica em segundo plano, e eu é que entro na jogada. Está quebrado em nome de Jesus. Importa que Ele seja glorificado, que Ele cresça, eu diminua, Ele apareça, e eu me constranja com a sua glória. Constrangido. Porque às vezes a gente vai cheio de pompa. Senhor, seja constrangido.
pela pregação da cruz. Seja constrangido pela cruz, pela pregação da cruz. A pregação que mais deve estar dentro do teu interior é a cruz vazia dentro de você. Você se lembrando todos os dias que existe uma cruz que está vazia por tua causa. Você se lembrando todos os dias que você não precisa de algo mais. Você precisa da cruz vazia. Você precisa que, por causa de saber entender e guardar dentro do teu interior e trazer à tua memória todos os dias que existe uma cruz vazia e que por causa dessa cruz vazia que você foi remido, que por causa dessa cruz vazia e do sepulcro que também está vazio, você foi lavado e remido e você foi tirado das trevas, você foi tirado das mãos do diabo e hoje você é livre pelo sangue de Jesus. Então, Cristo é suficiente para a tua salvação. É suficiente. Você não precisa de santuário, veio, ser fulano de tal, eu vou aqui pedir, eu tenho Jesus, eu creio no Senhor, mas eu preciso de alguém para me agarrar, eu preciso de alguma garantia. Não, Cristo é a tua garantia. Ele é a fonte de tudo aquilo que você precisa. É a fonte de toda a bênção que você precisa. Então, algumas verdades. Na verdade, existem algumas, mas eu resumi aqui verdades sobre Cristo. Primeiro, Jesus é Deus. Fala assim, Jesus é Deus. Eles acreditavam, os gnósticos acreditavam que as filosofias que o próprio apóstolo Paulo escreveu as cartas para combater isso, de que negavam que Jesus veio em carne, porque eles acreditavam que não existia nada de puro na carne e que não haveria como coexistir uma coisa boa dentro da figura humana. E eles começaram a destrinchar essa pregação, essa heresia no meio das igrejas, e o povo começou a dispersar. E o apóstolo Paulo escreve a carta aos Colossenses para combater isso, para alertar e dispersar eles, e até no própria palavra aos Gálatas, dizendo: se alguém pregar, se alguém vier a anunciar o outro evangelho que não seja esse que nós temos pregado, se alguém vier, ainda que desça um anjo do céu, ainda que nós mesmos preguemos um outro evangelho que não seja esse, o Cristo crucificado, que seja expulso, que seja anátema, maldito. Ou seja, não acredite em outro evangelho a não ser esse que nós temos pregado. Então Jesus é Deus. O texto de João 1 que eu falei, o princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Depois João 17, o próprio Jesus fala a respeito e dá testemunho dele mesmo, dizendo: Pai, glorifica-me, ó Pai, agora, com aquela glória que eu tinha antes contigo. Quer ver? Abra lá, João 17, para não ficar apenas as minhas palavras. João 17, João 17, 5. João 17, 5. Acharam? O que está aí? E agora, glorifica-me tu, ó, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Então Jesus é Deus. Jesus é Deus. Amém. Amém. Ele é Deus Todo-Poderoso.
E a grande sacada, a graça do Evangelho é que o Cristo veio, o verbo que se fez carne, o texto diz, de João, que o verbo que se fez carne habitou entre nós, e ele depois foi glorificado nas alturas, está à destra do Pai. Então você tem o Cristo que se manifestou em carne e foi glorificado no Pai. E Ele é Deus Todo-Poderoso. Ele é Todo-Poderoso. Ele tem o mesmo poder, é o Elohim, o Deus Criador dos céus e da terra, o Senhor Todo-Poderoso, o El Shaddai. Então, sempre lembre-se, entenda isso, que Ele não é um Deus menor, ou não é um Deus, é aquela velha história, né? Pede para a mãe, e o filho atende, e o filho ouve, não sei o que, isso é tudo besteira, com todo respeito aos conhecidos, se tem algum católico me assistindo, certo? Jesus é homem também. 1 Timóteo 2:5 diz, quer ver? Cadê? 1 Timóteo 2:5, vamos lá. 1 Timóteo 2:5. Opa, passei. Timóteo 1 Timóteo 2:5, porque há um só mediador, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Jesus Cristo o quê? Homem. Por que ele se manifestou em homem? Porque o pecado entrou através de um homem. Falei disso no Sola Fide e no Sola Gratia, que o fato, e ele teria que vir como homem, porque o pecado entrou na humanidade, a morte entrou na humanidade através de um homem, e a morte seria vencida, aniquilada por causa de um outro homem, a saber, o próprio Cristo. Então ele veio como homem, se manifestou como homem, para que também nós aprendêssemos como é que um filho lida com o pai, para abrir o caminho, porque a palavra diz que o véu do templo se rasgou, para que nós tivéssemos acesso como filho, e nós, através do exemplo dele mesmo, nós sabêssemos e nós tivéssemos o acesso livre como filhos, porque ele todo momento refutava e dizia e se dirigia ao Pai como filho, e veio como filho de Deus para que nós pudéssemos aprender e pudéssemos seguir aos seus passos, como é que um filho se relaciona com o pai, não como um filho pródigo que o outro vai, pega a sua herança e sai fora, ou como aquele que está dentro da igreja no ambiente, mas está reclamando, como religioso, como alguém que está como servo e não como filho. Então ele veio como homem para glorificar o Pai, mas para santificar a igreja, para, através de um homem que entrou a morte através do pecado, através de um outro homem, o próprio Cristo, entrasse a vida, e a vida em abundância para nós. Porque se o salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por causa de quem? De Cristo. Terceiro, ele é o único intermediário. João 14:6. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. E aí a gente entra numa outra heresia, num outro fundamento católico, com todo respeito também aos que possam estar me assistindo. Mas Maria não leva ninguém a Deus, nunca levou, certo? Não leva a Deus.
Ele é o único, e o próprio texto de 1 Timóteo também fala, que nós lemos, de 2, fala que há um só. Se é um só, não tem outro, né? É uma conta básica. Se há um só, não tem, significa que não tem outro. Há um só mediador entre os Deus e os homens. Significa que o fundamento é a doutrina católica de que Maria é a intercessora ou mediadora entre Deus e os homens não existe. Porque o próprio Cristo dá testemunho dele mesmo e afirma: eu sou, certo? Dizendo que eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Cristo é o caminho, certo? Se Ele é o caminho, significa que Ele não é um dos caminhos, ou Ele é um caminho paralelo no multiverso da minha cabeça. Não, Ele não é um dos caminhos, Ele é o caminho. Certo? Ele é o caminho. 4, perdão dos pecados somente por causa de Cristo. Não existe outra forma de perdoar. Eu vou lá me confessar. Você pode até se confessar para um pastor, para alguém, né, dizer: poxa, me ajuda, mas essa pessoa não pode perdoar os teus pecados. Você pode até contar as suas coisas para o pastor, né, contar as coisas para o pastor, tomar uma chavetada, né, Nilda? Tomar uns farelos, contar suas mazelas, seus erros e tal, mas nem eu, nem a pastora, nem ninguém tem como perdoar os teus pecados. Você tem que pedir perdão a Deus. E assim, pedir perdão e se arrepender. Porque só é perdoado quem se arrepende. E como você pode ser perdoado de uma coisa que você não se arrependeu? Certo? Como que você pode ser perdoado? É só Cristo. 2,13 diz, né, Colossenses 2,13: e a vós outros que estáveis mortos em vossos pecados, na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou com Ele, perdoando-os todos os nossos delitos. O próprio João, quando vê Jesus chegando, o que ele disse? Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por que essa expressão, o Cordeiro de Deus? Porque o texto diz que em Hebreus que fala que o sacerdote tem que ir de ano em ano. De ano em ano, para oferecer o sacrifício pelo perdão do pecado do povo e por ele mesmo, porque ele também havia pecado. Só que nesse caso de Cristo, ele por sua vez entregou o sacrifício como sumo sacerdote. Ele entregou-se como sacrifício perfeito, não pelo pecado dele, porque nele não havia pecado e não há pecado nele. Como homem não houve pecado em Cristo. Por isso que Lucas escreve para os gregos e descreve Jesus como o homem perfeito. Nele não havia pecado, ele se entregou como sumo sacerdote para perdão e remissão dos nossos pecados. Então, só existe pecado perdoado quando eu reconheço o sacrifício. O texto que nós lemos na quarta-feira de Romanos 6:1, que fala que a gente permaneceremos, falando no popular, vamos pecar porque a graça está aí. É mais ou menos assim. Traduzindo para o nosso popular, permaneceremos no pecado para que a graça aumente? De modo nenhum. Porque se eu estou em Cristo, eu estou morto para o pecado. Está entendendo? Então, não há perdão de pecados se eu não me arrepender. Porque Cristo, Ele é o próprio, quando Ele vai curar o paralítico, antes de curar o paralítico, o que Ele diz? O paralítico que desceu lá:
Só quem lê a Bíblia. Quiz. Só quem lê a Bíblia. Quando o paralítico, os amigos ajudou ele, abriu o telhado, aí desceu o paralítico lá. Antes de curar ele, Jesus falou uma coisa, uma frase muito legal. Ah, tem gente que lê a Bíblia aqui, presbítero, ó. Perdoado, ó glória, isso aí, então. Você também precisa ler. Bem, acho que ia ficar de fora, não. Perdoados estão os teus pecados. E ele mesmo disse, para saber que o Filho do Homem veio, tem autoridade para perdoar pecados. Por que autoridade? Porque nele não havia pecado. Então, eu posso contar o que for, eu posso dizer o que for, porque há pessoas que vão e contam, choram, não sei o que, mas não tem arrependimento. Então é necessário eu me arrepender e ser constrangido pela pregação da cruz. Se eu não sou constrangido, por isso que a pregação da cruz, eu falei no início, ela não tem erro. É a pregação maior pregação de todos os tempos. A pregação do Cristo, da cruz, do Cristo pregado numa cruz, do inocente morrendo pelos injustos, do justo morrendo pelos injustos, do inocente morrendo pelos condenados, do puro morrendo pelos impuros. Essa é a maior pregação de todos os tempos. Do santo de Deus, do Cordeiro de Deus, tirando o pecado de toda a humanidade. E há uma outra ideia de que Cristo não morreu por todos. Sim, ele morreu por todos, porque João 3,16, a mini Bíblia, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Morreu pelo mundo inteiro. Certo? Então, tem tantos textos, que, o próprio Atos do Apóstolo 4,11, o apóstolo Pedro diz, ele é a pedra que foi rejeitada por vós, falando para os sacerdotes. A pedra que foi rejeitada por vós, os construtores, a qual foi posta como cabeça de esquina, como pedra angular, como pedra fundamental, em que nenhum outro há salvação, pois também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Certo? Então Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus não é um dos caminhos, como eu falei, ele é o caminho. Só existe esse caminho. Certo? Por mais que as pessoas neguem, rejeitem, mas no dia do juízo todos vão se deparar com quem? Nem acreditava no Senhor, pois é. Mas agora já não dá mais tempo. No dia do juízo, todos estarão diante dele. Alguns sendo julgados para o seu galardão, para receber o seu galardão e entrar na vida. Outros sendo julgados para a morte, para a condenação eterna, que é algo inevitável. O Cristo homem estará sentado no seu trono para julgar. Veio primeiro como Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo, mas voltará para julgar, para resgatar a sua igreja e depois para julgar. Então, é inevitável, por mais que as pessoas não creiam, e por que o texto diz que todo joelho se dobrará? Porque todos vão ter que reconhecer, ainda que não creiam, mas vão ter que reconhecer. Quer principados, quer potestades, quer dominadores, quer pessoas, quer tiranos, quer ditadores, quer assassinos, quer corruptos, não importa, todos vão ter que reconhecer. E detalhe, o texto diz em 2 Pedro, que 1 Pedro,
se eu não me falha a memória, que ele triunfou, foi até os espíritos cativos e triunfou, e mostrou a sua glória, triunfando no próprio inferno. Tanto é que o texto que nós lemos também de Colossenses diz que ele expôs publicamente os principados, os demônios, Satanás e seus demônios, os expôs publicamente ao desprezo publicamente, triunfando neles na cruz. Então a cruz, ela redime o homem do pecado, ela dá a vida eterna, ela garante a tua salvação todos os dias. Quando você estiver nele, a tua salvação está ali, presente na tua vida, porque ele está te salvando. E ela dá autoridade contra os demônios, porque venceu de uma vez por todas aquilo que toda força maligna, todo o poder oculto, todo o poder de demônios, toda obra de feitiçaria. Por isso que não tem feitiçaria, não tem magia negra, não tem macumba, não tem nada que possa prevalecer contra o poder do nome de Jesus. Por isso que quando você clama, o sangue de Jesus tem poder, ele tem poder sim. E você precisa ter consciência disso, porque todas as vezes que você tiver algo vindo contra você, você tem autoridade, não por você mesmo, mas por causa do sangue de Jesus. Se coloca de pé que você está dormindo. Todo mundo. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Porque eu não vou expulsar os demônios em nome de Paulo, em nome de Jesus a quem Paulo prega. Eu vou expulsar os demônios no poder do nome de Jesus, daquele que eu creio, daquele a qual eu entreguei a minha vida. E não em nome do Cristo a quem o pastor prega aí nos cultos, em quem a pastora prega. Não, eu expulso porque a autoridade dele está sobre a minha vida. Porque eu não apenas falo de boca, mas eu creio no poder dele, eu creio no sacrifício da cruz, eu creio que ele se manifestou em carne e que ele é Deus Todo-Poderoso. Então eu tenho autoridade e creio no poder do sangue de Jesus. Amém. Eu não creio, pastor, tem um bicho aqui na minha casa. Tem um bicho aqui na minha casa. O sangue de Jesus tem poder. Tem mesmo, irmão. Vai, você aí mesmo. Sabe por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente não tem consciência disso. Não. Você tem autoridade. O sangue de Jesus está na tua cabeça. O sangue de Jesus está na tua cabeça para você muitas vezes repreender, parar de muitas vezes procurar tantos recursos humanos e logo de cara quando acontece um problema você já logo pensar no recurso humano e se valer mais do sangue de Jesus que está na tua vida. Vou dizer de novo, porque você precisa se valer mais do sangue de Jesus e parar quando acontece um problema, uma situação difícil. Você logo de cara já ir correndo para os recursos humanos, para o RH, e você se lembrar que tem um sangue de Jesus na tua vida, e você clamar este sangue. E eu quero ver se eu te desafio você acumular esse sangue na tua vida, porque eu sei que tem muitas pessoas que estão aqui hoje que logo quando acontece um problema você busca recursos humanos e sequer se lembra que existe um sangue de Jesus na tua vida. Então eu estou te mostrando, te fazendo
Um desafio. Clame o nome de Jesus em muitas situações que você tem passado. E eu quero ver muitos demônios caindo por terra na tua vida. E você presenciando e tendo experiências poderosas por causa deste sangue que está na tua vida. Vem depressão, o sangue de Jesus tem poder. Vem tristeza, abatimento, o sangue de Jesus tem poder. Vem problema financeiro, o sangue de Jesus tem poder. Vem demônio querendo te afrontar, o sangue de Jesus tem poder. Vem enfermidade no teu corpo, na tua alma, o sangue de Jesus tem poder, em nome de Jesus. Clame este sangue, feche os teus olhos, mas não durma. Ah, meu filho, há coisas entre o céu e a terra que ninguém sabe. Clame o sangue de Jesus na tua vida. Você vai clamar o sangue de Jesus. Está com enfermidade no teu corpo? Está com dor no teu corpo? Quem está com dor no corpo aqui? Quem está com enfermidade aqui? Você vai clamar o sangue de Jesus. É isso mesmo, vai clamar. Eu tenho, Senhor, eu estou com essa enfermidade aqui, essa dor aqui. Eu clamo, o sangue de Jesus tem poder na minha vida. Está com situações na tua alma, com problemas na tua alma, com situações emocionais, com problemas que você precisa enfrentar, você vai clamar o sangue de Jesus. Tem situações espirituais que você está enfrentando no teu trabalho, tem situações espirituais que você está enfrentando dentro da tua família, tem situações, problemas espirituais que você está enfrentando no teu casamento, situações que você está enfrentando. Você clame o sangue de Jesus e diga: o sangue de Jesus diante desse problema, o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus. Oh, aleluia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Enfermidade, o sangue de Jesus tem poder. Dor de cabeça, o sangue de Jesus tem poder. Dores nas costas, inflamação, o sangue de Jesus tem poder. Tristeza profunda, o sangue de Jesus tem poder. Suicídio, o sangue de Jesus tem poder. Você que me assiste, o sangue de Jesus tem poder na tua vida. Aleluia. Síndrome do pânico, o sangue de Jesus tem poder. Dores na tua alma, depressão, o sangue de Jesus tem poder. Problema na família, situações espirituais, afrontas demoníacas, encantamentos, sonolência. O sangue de Jesus tem poder. Aleluia. Aleluia, aleluia. Enfermidade, se curve diante da presença de Jesus. Se curve diante daquele que está acima de todo nome, que está acima de todo nome. Jesus, 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 Jesus. Setas demoníacas, o sangue de Jesus tem poder. Tentações, o sangue de Jesus tem poder. Aleluia. Angústias na tua alma, dureza de coração, feridas, o sangue de Jesus tem poder. Morte, assolação de morte, o sangue de Jesus tem poder. Abatimento, apostasia, vontade de desistir, o sangue de Jesus tem poder. Receba a autoridade do Senhor na tua vida. Receba a autoridade. Problema dentro da sua família, o sangue de Jesus tem poder. Clame o sangue de Jesus na tua vida. Está com problema na tua família, o sangue de Jesus tem poder. Começa a clamar este sangue dentro da tua casa.
faço prova de que muitas coisas vão ser renovadas. Oh, aleluia, casamentos sendo renovados aqui, a família sendo renovadas aqui em nome de Jesus, a pessoas sendo renovadas na sua saúde. O sangue de Jesus tem poder. Oh, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele é o cabeça de todo o principado e toda a autoridade. Oh, e foi do agrado do Pai que nele habitasse corporalmente toda a plenitude. Aleluia, 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 aleluia. Neste bairro, espírito de Jezabel, espíritos malignos que trazem vícios, espírito de prostituição, fascinação neste bairro, eu declaro: o sangue de Jesus tem poder. Oh, aleluia! O sangue de Jesus tem poder. Em nome de Jesus, receba na tua vida. Quem é que fica cansado? Você está cansado, você dorme e acorda cansado. Pode levantar a mão bem alto. O sangue de Jesus tem poder na tua vida. Receba vida e vida em abundância. Essa vida e vida em abundância, ela só existe por causa do sangue derramado. Portanto, o sangue de Jesus tem poder na tua vida. Receba vida e vida em abundância. Receba vida, renovo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você que nos assiste, todo suicídio está quebrado na tua vida em nome de Jesus. Receba vida e vida em abundância. Não sei nem por que eu estou falando isso, mas nós oramos por Israel agora e declaramos que em Israel o sangue de Jesus tem poder. Em nome de Jesus nós declaramos que aquela guerra vai cessar em nome de Jesus. Vidas inocentes sendo perdidas não vai perder mais, não vai cessar, porque o sangue de Jesus tem poder. Não vai ser derramado mais sangue, porque um só sangue que foi derramado, esse sangue é poderoso para salvar, curar e libertar. É o sangue do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Em nome de Jesus, você que nos assiste, Deus abençoe. Esse sangue está sobre a tua vida. Ele te deu autoridade contra toda afronta, toda mentira, todo engano do inferno. Em nome de Jesus, Deus abençoe.